O dia seguinte, né, o embate mais duro entre Lula e a Câmara dos Deputados, Lula e Lira. Eu fui colher as impressões, eu estou desde ontem circulando muito, para vocês entenderem um pouco, né, o que aconteceu nas palavras de uma pessoa muito próxima ali, que convive com os dois personagens, né? Abro aspas, o Lira trucou, o Lula pediu 6, mas a história vai parar por aí. Você vê que o Lula hoje já falou, olha, o Lira nunca me pediu nada, não tenho notícia, até não poderia, mas não aconteceu. Porque o Lula sabe que comprar uma guerra com o presidente da Câmara, e é exatamente isso que ele nunca quis fazer, até por isso o PT não lançou candidato para rivalizar com o Lira, é ruim. É ruim para o governo, para tudo, má vontade, isso traz efeitos para o governo e o Lula não está afim, ele quer amainar um pouco. Agora, por que fazer ontem a pressão do tipo, olha, não vamos encontrar, não quer votar, não vota, não quer fazer, porque com a faca no pescoço, empurrado eu não vou. É mais ou menos o espírito do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu fui nos outros poderes para dar uma olhada, né? Porque tem uma coisa, né? Muita gente falou, olha, o Lira vai entender que o Lula não é o Bolsonaro. Não é nem isso só. É que a quadra é diferente. Você tinha antes um presidente da República que via um presidente do Congresso muito, eu vou usar uma expressão, e ela não é pejorativa, no muro, no sentido de que o Pacheco, ele ficava como um pêndulo literalmente no meio das coisas. Ele ia adiante quando havia um ataque muito forte às instituições, ele fazia isso como presidente do Congresso, mas ele não se imiscuía, ele não trabalhava contra o governo, né? Nunca fez isso. Apesar de não ser visto como um aliado de Bolsonaro, ele não trabalha em momento algum contra o governo. E o presidente naquela quadra, Bolsonaro, vendo esse cenário, tinha Lira como ponta de lança da sua ação executiva e também fiador de um mínimo equilíbrio institucional, enquanto ele atacava o Supremo de maneira inclemente. Então, você tinha esse cenário ali em que havia uma ponta de lança no operacional, dando um suporte, digamos, fazendo uma roda mínima do governo girar na Câmara dos Deputados, o Senado não tratorava contra e Bolsonaro podia centrar fogo no Supremo. Agora a quadra é diferente. Além de Bolsonaro não ser Lula, você tem um Supremo Tribunal Federal abarrotado de prova de como toda essa quadra de ataques que culminam com o dia 8 de janeiro acontecem, inclusive com o uso de dinheiro público. Você tem um outro personagem na presidência da República, você tem um Pacheco que desce do muro, que está muito mais próximo do governo, e aqui está o Arthur Lira buscando ainda manter aquele poder que fez dele uma espécie de primeiro-ministro sem o qual o governo Bolsonaro não respirava, não existia, né? Esse reposicionamento, ele não vai acontecer de um dia para o outro, né? O Lira tem esse tempo também de maturar. Agora, a questão é, ontem a avaliação é que ele atravessou o Rubicão. Isso eu ouvi nos outros poderes, no sentido de que não se empareda tão explicitamente, com pedidos tão explícitos de mais verba, mais atendimento, um presidente da República que toma posse há 6 meses. Agora, ninguém vai trabalhar para colocar fogo nessa fritura. As pessoas querem, acabou aqui, amainou, conversar, chamar, e até tem do lado do PT um reconhecimento de que há muita burocracia no governo, de que é preciso acelerar e destravar o atendimento às demandas dos parlamentares e that's it. Tentar fazer com que a coisa não cresça. O dia seguinte é meio de ressaca, mas o resumo é esse aí. Lira truca, Lula aumenta a aposta e agora está todo mundo deixando como está para ver como é que fica.